Futuros doutores, futuras doutoras, professor Françoélio Queiroz, professor de Física do Colégio Equação Certa e do Sistema PASSE. Te convido para fazermos a questão de 120. A questão 120 tem como competência 2, habilidade 5. Conteúdo de atuação da questão: eletrodinâmica no que versa potência elétrica. Lembrando que a questão está classificada como uma questão fácil. Vamos lá? O uso de extensões em tomadas não é recomendável, apesar de muito comum. Ligar vários equipamentos a uma tomada pode causar sérios problemas. Sabendo que a extensão será ligada a uma rede elétrica residencial de 220 volts, o que é que nós temos aqui? Uma DDP, uma tensão elétrica, perfeito? Um técnico deseja dimensionar a corrente nominal da extensão, conforme a figura. De tensão nominal, lógico, 220 volts, apropriada em nosso estado. Os equipamentos a serem ligados na extensão estão descritos na tabela. Nós temos um ferro de passar, cuja potência é 1.100 watts. Nós temos um televisor de 20 polegadas de 110 watts. Nós temos um micro-ondas de 2.200 watts. Nós temos uma geladeira de 110 watts, ambos ligados na mesma tensão. Ou seja, eles estão conectados ao circuito de forma paralela. A questão vai: por questões de segurança, há um dimensionamento com o valor de corrente na extensão com tolerância importante, com tolerância de 10% maior do que aquela necessária para a alimentação do circuito, com todos os equipamentos da tabela que foi mencionado, quando ligados simultaneamente. Desse modo, a extensão deve suportar uma corrente de, no mínimo, lembremos, sempre que tivermos uma associação de equipamentos, independente que esteja em série ou em paralelo, a potência total do circuito é sempre a soma de todas as potências, só somar as potências. Dessa forma, a potência total de todos os aparelhos que foram mencionados, o ferro, o televisor, o micro-ondas e a geladeira, vai me dar uma potência total de 3.000, fazendo a soma, 3.520 watts. Mas entendamos, a questão não quer a potência total. A questão quer a corrente total suportada pela extensão. De todos os aparelhos, isso aqui é a potência total. Lembra que a potência é o pio. 3.520 watts é a potência toda. Então eu tenho a corrente total do circuito. Como a tensão do circuito é 220 volts, nós iremos encontrar a corrente total dos aparelhos. Tchau, nenê. Tchau, nenê. 352 dividido por 22 vai dar 16 amperes. 16 amperes é o meu gabarito? Não. Por que não é? Porque a questão disse, e aí você tem que ficar ligado. Se ligue. A questão disse que a corrente da extensão, lembrando que a corrente da extensão, ela é a corrente do circuito acrescentada de 10% da corrente do circuito. Ou seja, se o circuito tinha uma corrente de 10, a extensão tem que ter 10% a mais, ou seja, 11. Se eu tivesse uma corrente máxima do circuito de 20, a extensão teria que suportar 10% a mais, que seria o 22. Dessa forma, a corrente da extensão será 16
mais 10% de 16, que é 1,6. A corrente da extensão é de 17,6 amperes. Essa é a corrente da extensão. A questão quer saber qual é o mínimo valor da extensão. Ei, não pode ser 12, não pode ser 14, não pode ser 16. Qual é o mínimo? O mínimo tem que ser 18. Professor, por que não pode ser 20? Porque 20 já é superior, ele quer o valor mínimo suportado pela extensão. Gabarito letra D. Forte abraço.